noite, né? Obrigado a todos mais uma vez participando. Obrigado, Carlos. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Hudson, por ter aceitado o convite. Como todas as lives que a gente está fazendo, a ideia é da gente se apoiar, da gente trocar informação, da gente trocar experiência. E queria pedir para vocês que se apresentassem, né? E para a gente começar o nosso bate-papo. Quem puxa a fila? Posso puxar aqui. Vamos lá. Bom, boa noite a todos. Eu sou Marcelo Figueiredo. Atualmente eu ocupo a posição de diretor de infraestrutura e serviços na Leroy Merlin. Estou na Leroy já há quase 7 anos, vou completar agora 7 anos de empresa, mas já tenho bem mais de 20 anos de retail, né? Já passei por outras empresas aqui no Brasil, já trabalhei muito tempo na Marisa, depois passei pela Centauro, e agora tô aqui na Leroy já há 7 anos. Já fiz de tudo um pouco também nessa vida, já fui desenvolvedor, já fui head de segurança, já trabalhei com infraestrutura infraestrutura de redes. Hoje eu tenho, né, a minha área, ela aborda outras frentes, além da infraestrutura pura, cloud, data center. Eu tenho também comigo a equipe de serviços, pessoal de suporte, serviços. E há uma curiosidade na nossa organização, é que eu também sou responsável pela área de RH, pelo relacionamento com o RH, porque a gente implementou lá uma visão de digital workplace, onde a gente trata o funcionário com uma visão de 360 graus. Então, da mesma forma que eu provejo, né, que eu forneço o computador, o link, o telefone celular, eu também cuido do sistema do colaborador dentro da empresa. Então, a gente tem essa visão do digital workplace completo. Então, esse é o meu papel hoje no Leroy. Carlos, puxa a fila. Puxa. Boa noite aí, obrigado, Essence, pelo convite, né? Fico muito feliz com isso. Já conheço a Essence, inclusive os fundadores há mais de 20 anos, né? A gente já trabalhou junto fazendo projeto para General Motors aí, né? E eu sou head de TI da DHL Global Forwarding, né, aqui no Brasil. A DHL Global Forwarding é um dos 3 braços que a DHL tem no Brasil. Você tem a DHL Express, que é o courrier que você conhece, aquele carro amarelo que faz entrega, né? Você tem a DHL Supply Chain, onde a gente cuida de armazém, principalmente. Então, o Mercado Livre é um dos nossos clientes, a gente cuida do armazém deles, né? Quem passa pela Castelo Branco vê um DHL, é um armazém cuidado pela DHL Supply Chain. E a Global Forwarding, que é a que eu atuo, ela cuida de frete marítimo, frete aéreo, projetos industriais, grandes cargas aí, grandes projetos, né? E todos nós fazemos parte de uma estrutura maior que é o Deutsche Post, que é o correio alemão, né? Que fica citado, que ele tem na Alemanha, cuida do próprio correio, como a gente tem os correios aqui, a gente cuida do correio lá na Alemanha, tem e-commerce lá também. No mundo todo, nós somos em 550 mil funcionários, né? E é isso, acho que a gente pode ir desenrolando aí, eu vou contando um pouquinho do que a gente tem feito lá nesse tempo diferente aí. Legal. Vamos lá. Meu nome é Hudson Severo. Primeiro, obrigado aí, Joventino, pelo convite, a Essence. Boa noite aos colegas aí também. É um prazer aqui estar fazendo esse bate-papo aqui, enfim, passar um pouquinho dos nossos apertos aí nos últimos tempos, né, e falar um pouquinho de futuro também, que eu acho que vai ser uma coisa bacana. Eu sou head de TI do Grupo CB, eu já estou lá há 3 anos no grupo, mas há 5 meses dentro da área de tecnologia. Eu tive o prazer, né, de ficar um tempo na área de negócio, né, apesar de toda a minha carreira ser dentro da tecnologia, eu também fui desenvolvedor, comecei como desenvolvedor lá atrás,
Mas eu tive esse privilégio, né? Eu considero um privilégio de sentir um pouco o lado do usuário por 3 anos. Isso aí, para mim, foi um crescimento muito grande em termos de experiência, né? E agora estou voltando para a TI, estou há 5 meses na posição enfim, né? Eu acredito que com a outra visão, eu já estou com a visão do usuário, né? E eu acho extremamente positivo. O Grupo CB é uma empresa que tem 3 verticais de negócio, né? Nós fazemos gestão imobiliária, né? Trabalhamos com galpões, com imóveis comerciais. Temos uma vertical também de aviação executiva, né? E temos uma vertical automotiva. Então, são 3 negócios bem distintos, né? Que a gente tem que dar todo o suporte e tem que alavancar e tem que todo dia ir deitar e acordar pensando no negócio e o que a gente pode fazer para poder alavancar, né, os nossos serviços com essas verticais. Bastante desafio da turma aqui, né? Só tá todo mundo tranquilo, todo mundo. Gente, hoje a gente está puxando, né, para poder bater um papo sobre e o que vem no próximo semestre, o que vem pela frente, tanto positivamente quanto negativamente. O que vocês veem? Vamos começar pelo lado melhor, né, para o lado mais legal. O que vocês veem porque eu acho que, na minha concepção, toda mudança ela tem uma euforia, depois ela dá aquela afundada e ela chega no meio termo, numa estabilização, né? Então, quando a gente fala assim de home office, tem uma euforia inicialmente, vamos fazer um home office, e depois todo mundo fica, tô de saco cheio, tô depressivo, não aguento mais ficar dentro de casa, e a gente vai chegar no meio termo, né? Entre outras coisas. O que vocês veem de coisas positivas ali para os próximos meses, agora que a gente está chegando numa curva estar dentro de casa? O Covid já não é mais tanta novidade de como trabalhar remoto, de como trabalhar de casa. O que vocês veem como coisas positivas de estabilizadas para os próximos meses? Bom, posso começar aqui, vamos lá de novo. Bom, a visão que a gente tem na Leroy, o primeiro grande ponto positivo que a gente vê é que, assim, a gente foi pego de surpresa, a gente já tinha, desde algum tempo, uma iniciativa de ter um movimento de home office, já tínhamos parte da nossa carga horária, um dia por semana, o pessoal trabalhando de casa. Algumas squads já estavam um pouco mais avançadas nesse sentido e de fato, fazendo um trabalho mais remoto a maior parte do tempo, mas ainda eram demandas isoladas, né? O que aconteceu é que a gente foi pego de surpresa do dia para a noite, literalmente. Da manhã, todo mundo tem que estar em casa, não vamos mais para o escritório, vamos correr com isso. O início foi bastante conturbado. Eu tive que colocar 2.000 pessoas em home office durante uma semana, de terça até sexta-feira. A gente teve que montar toda uma estrutura para atender todo mundo. O início foi meio assustador, assim, mas o ponto positivo é que eu acho que a gente aprendeu. A gente aprendeu a trabalhar remoto. Hoje, aí, com, sei lá, mais de 4 meses trabalhando nesse modelo, a gente, de fato, consegue medir as entregas das equipes. A gente vê que as equipes estão entregando até mais do que estavam entregando antes. A gente tem conseguiu ter uma cadência legal de trabalho. Então, o grande ponto positivo que eu vejo de tudo isso é que a gente teve que aprender na marra, mas a gente aprendeu. A gente aprendeu a trabalhar nesse novo modelo e a gente vai poder usar bastante dessa experiência aí no futuro, seja no futuro próximo ou até uma visão de mais longo prazo de como é que a gente vai tratar essa questão do trabalho remoto. Como é que você vê isso também?
Olha, a gente estava até discutindo isso aí no nosso briefing, né, antes de começar a reunião aí. Eu considero, eu acho que de todas as dificuldades surgem as oportunidades, né? E desse cenário que a gente está vivendo, eu acho que a gente vai trazer um grande legado, tá? Que é o legado de quê? Da questão do trabalho remoto, da questão de acelerar os nossos projetos para que a empresa se torne cada vez mais digital, entendeu? Isso é importantíssimo também. Projetos que estavam pesados, né, em termos por exemplo, tá, assinatura eletrônica digital, enfim, um monte de coisa que a gente não tinha, que a gente queria, né, automatizar alguns processos que envolviam muita papelada, por exemplo, esteira de pagamento, tudo isso aí a gente está entrando tudo num ritmo de digitalizar, de não ter mais papel, das coisas funcionarem, os processos funcionarem tão bem ou se bobear melhor do que era quando a gente estava dentro do escritório. Então, acho que a gente vai levar disso um grande legado, tá? Eu, sinceramente, estou bem otimista, tá? Porque essa forma de trabalhar é uma forma de trabalhar que funciona bem. Existia uma barreira que a grande maioria das empresas conseguiram romper, né? Principalmente as empresas, talvez as multinacionais nem tanto, porque muitas vezes traz essa cultura de fora, tá? Mas as empresas familiares, as empresas nacionais, todas, eu acho que quase todas, sem exceção, conseguiram romper essa barreira, e a gente vai ter uma forma diferente de se trabalhar, no meu modo de ver, muito mais produtiva, tá? A gente vai conseguir mais foco, cada vez mais foco no negócio. Nós não podemos, é uma coisa que eu falo sempre com a minha equipe, não vamos perder a onda. Tudo que tiver que a gente conseguir digitalizar agora é o momento, entendeu? Não vamos deixar voltar para o escritório, porque senão não sei se a gente vai conseguir fazer os projetos. Então vamos acelerar, vamos para cima, né? E preparar o nosso terreno para os dias que estão para vir, né? Né, se a gente vê aí, esse tempo está de médio a curto prazo, né? Mas eu acho a perspectiva bem favorável, sim. Eu acho que a gente tem de novo, acho que é um legado, a gente tem que levar esse legado de toda essa dificuldade que a gente está passando agora para tempos futuros. Amir, você concorda com essa brincadeira toda, com esse legado, com essa visão? E o que você adicionaria? Não, eu concordo. Assim, a gente sempre tem que olhar para o lado positivo mesmo, né? O trabalho remoto serviu para derrubar uma série de lendas urbanas em que as pessoas tinham que ir fisicamente para o escritório e o seu supervisor ver o que ele estava fazendo para garantir que ele estava trabalhando, né? Alguns até contando quantas vezes a pessoa ia no banheiro tomava café ou ia fumar, né? E agora isso acabou, né? Mostrou que assim você pode confiar nas pessoas, né? Você deve confiar nas pessoas, e as pessoas trabalham agora por metas, por objetivos, né? Por entregáveis, né? Você não precisa mais ficar, você não fica em cima da pessoa, é impossível e é super válido, você não precisa ficar em cima da pessoa, e isso acho que até vem mostrando que você destrava, inclusive, a pessoa, né? Para ela ser mais produtivo, mais criativo, né? A gente que trabalha numa área em que a gente basicamente trabalha com a informática, né, com o computador, a gente não é uma manufatura, a gente não transforma a matéria-prima em alguma coisa, né? Nesse sentido, para a gente tem sido positivo esse trabalho remoto, sim, né? Inclusive, a gente vem discutindo até trabalhando demais, porque a gente engata, né? E vai todo mundo trabalhando muito, e não é porque está em casa que você trabalha menos, agora é a sensação que você trabalha mais, você faz mais reuniões, né? Então isso mostrou também que a gente consegue ter disciplina para fazer as coisas, né? Agora as reuniões elas têm que começar no horário e acabar no horário, não dá para você chegar atrasado num call 15 minutos remoto, porque daqui a pouco você tem outro, né? Não tem mais isso, as pessoas chegarem atrasadas na reunião, tem que chegar no horário, e eu vi as pessoas tendo essa disciplina.
é disciplina para achar um espaço na agenda do outro, né? E as ferramentas tecnológicas ajudam a gente nisso, né? A gente, por exemplo, usa o Microsoft, né? Você vai lá e tem o agente de reunião que você vê onde tem um horário livre das pessoas para você marcar a tua reunião. Não tem mais aquilo, a gente estava brincando, né? Não tem a sala de reunião que tem 3 salas de reunião na empresa e todo mundo brigando por ela. Ah, não vamos fazer reunião porque não dá. Tecnologia deixa a gente fazer reunião a hora que a gente quer. A gente tem que ser só disciplinado para não fazer reunião na hora do almoço, né? Porque, principalmente no meu caso, a gente está presente em 220 países, né? Então é praticamente um follow the sun, né? Essa hora o pessoal da China lá já está acordando para trabalhar, né? O pessoal da Índia também, né? Eu não posso marcar, por exemplo, reunião à tarde com eles porque eu vou estar no horário que eles estão dormindo, né? No meu de tarde. Então, acho que a gente tem que tirar muito proveito positivo disso mesmo. Eu acho que a gente até, de uma certa forma, é privilegiado de poder estar trabalhando remoto e de ter as ferramentas, né, para trabalhar remoto. E aquilo que eu tinha falado para vocês, até para terminar minha fala, né, agradecer os provedores de internet, né, porque isso era uma coisa que nós, como gestores de TI, não contávamos antes da pandemia. A gente previa a rede do nosso escritório, da nossa indústria, né? A gente não ficava pensando na rede da casa do nosso funcionário. E a gente conseguiu colocar as pessoas para trabalhar em casa usando a rede, né, da casa deles. Então, eu agradecer, sei lá, Netflix, Amazon Prime, que fez com que as pessoas usassem o streaming em casa e tivessem internet a cabo. Só para terminar, eu lembro que um tempo atrás, não faz muito tempo, havia um discurso de que a internet a cabo ia acabar porque o pessoal estava usando 5G, 4G, 3G do celular, né? Então, para que o cara ia ter internet a cabo? Só que como é que o cara vai ver um filme, né, um canal no celular, né? Ele quer ver na televisão dele, Smart TV com streaming. Então, isso no final do dia ajudou a gente, né? Se imaginem em 1990, 30 anos atrás, se a gente tivesse tido a Covid, como é que a gente ia fazer para trabalhar remoto? Então, a gente tem que, no final do dia, falar, cara, eu sei que Covid não é um negócio legal, mas ela ocorreu num momento que a gente consegue fazer essa movimentação, né? Pô, a gente tem um Uber que funciona, né? A gente tem uma internet que funciona, né? E o Brasil, a infraestrutura é muito boa, as pessoas têm que elogiar, porque a gente conseguiu trabalhar, que levasse uma semana, a gente virou da noite para o dia para trabalhar no home office. Saiu segunda-feira do escritório, e na terça-feira a gente estava trabalhando. Claro, graças à nossa estrutura global, que já é muito da gente interagir remotamente com outros países, né? Então, assim, foi muito bom, assim, ver que as pessoas conseguem trabalhar remotamente. E trabalham mesmo, você não precisa ficar olhando para a pessoa para ver se ela está trabalhando, né? Então, é positivo. A pergunta que eu tenho é a seguinte, tem muitas das tecnologias que a gente está utilizando, né, e que está permitindo esse trabalho remoto, elas já existiam, não foi nada agora criado para a Covid, e a gente precisou tomar um chacoalhão para poder ver que isso é bom, para poder ver que isso é possível, para poder ver que, olha, dá para se fazer, né? Porque se a gente tivesse conversando há 6, 7 meses atrás, fazer um projeto remoto era algo que não dá para fazer de forma nenhuma. Vamos ter um fechamento de empresa. Olha, precisa estar todo mundo aqui na empresa para poder fazer o fechamento. Vamos fazer uma reunião. Não tem sala, não vamos fazer a reunião. Agora a gente está passando por isso tudo, está sobrevivendo muito bem. Quais barreiras ainda a gente precisa quebrar, né? Porque tem muita coisa que a gente foi forçado e talvez tem muita coisa que a gente ainda seja de tecnologia, seja de evolução em segurança, evolução que a gente acaba relegando, mas bobear está aqui, está na nossa mão e a gente acaba não fazendo por isso. O que vocês veem nesse sentido que a gente pode ainda dar um outro salto, seja na qualidade, no atendimento, na nossa forma de trabalhar? Eu posso começar por mim, né? Eu acho que, na verdade, o que a gente precisa cada vez melhorar é a parte de segurança,
né? Infelizmente, né, por causa da situação que a gente vem passando, tem gente que se aproveita disso, né? Das fraquezas, digamos assim, né? A gente agora, trabalhando remotamente, a gente está trabalhando numa última milha que a gente nunca imaginava. A gente pensava na segurança do escritório. O funcionário, às vezes, ele tinha um desktop ligado numa rede super segura, com todos os aparatos físicos e tecnológicos possíveis para você garantir que aquilo ali era seguro. Agora, o cara, ele está trabalhando com o laptop da casa dele, né? Numa rede que a gente não foi lá para ver se a rede do cara é segura, porque a gente não esperava isso daí, né? E tem que fazer esse negócio funcionar. Então, o nosso desafio como TI, e eu acho que essa é uma barreira que... E aí, novas soluções precisam surgir para ajudar a gente, na segurança, né? Como baixar o custo da segurança para ela ser mais acessível, porque a segurança tem que estar nas duas pontas, né? Não adianta estar seguro só numa ponta e na outra não estar seguro, né? Como é que a gente faz para melhorar essa segurança, né? Os casos de phishing, de ataques de hacker, né? Da interpersonalização, das pessoas se passarem por outras pessoas, né? Com esse negócio do Covid, isso vem aumentando, né? Então, isso que é uma barreira que a gente agora precisa investir mais. Como você falou, as ferramentas, elas existiam, né? A gente já mandava e-mail, né? Não usa mais Office Boy que levava um papel para outra mesa, aquela caixa de entrada e saída de muitos anos atrás. Mas, tirando o e-mail tem que estar seguro, tem que estar criptografado, você tem que saber que é a pessoa correta que está te mandando, entendeu? A pessoa não está mais do teu lado, né? Não sei quantos quilômetros ela está longe de você, você tem que confiar que o e-mail é dela e que no meio ninguém vai interceptar. E os dois estão trabalhando de casa, numa rede que você não controla. Aí vem a VPN, mas então acho que essa é a barreira, essa é a ferramenta, acho que segurança, para mim, é a chave. Como você falou, a gente faz fechamento remoto. E fechamento mexe com dados financeiros super sigilosos da empresa. Esse negócio não pode vazar. Entendeu? Então, essa é a barreira que a gente precisa enfrentar, né? Porque já foi mostrado que a barreira cultural, né? A gente conseguiu superar. A gente está trabalhando há 3 meses remoto. Então, a gente superou, a gente consegue trabalhar. Agora, a parte da segurança, que é que a gente tem que tomar mais cuidado. Eu concordo, Carlos, e posso acrescentar que, bom, primeiro, a gente tem visto isso, né? Se você acompanhar as reportagens, os números, a gente vê que, de fato, a atividade hacker aumentou absurdamente durante essa pandemia, no mundo inteiro. Está todo mundo, de fato, aproveitando essa situação de maior vulnerabilidade para tentar obter dados, enfim, conseguir entrar onde não deve entrar. Mas eu coloco mais um ponto de atenção. Eu concordo completamente com o que você está trazendo, e eu coloco mais um ponto de atenção que envolve não só o nosso funcionário, né, a nossa equipe, mas a nossa relação com o nosso cliente, com o consumidor. No nosso caso lá, sendo uma empresa de varejo, a gente também fica bastante preocupado, porque a gente está vendo também ataques surgirem, por exemplo, via WhatsApp, né? O pessoal fazendo ataque em contas de WhatsApp, se passando por empresas do mercado. Então, a gente tem que tomar cuidado também, não só com a nossa segurança interna, mas como é que a gente traz essa segurança também para o nosso cliente que está lá na ponta, e por conta desse cenário todo, está interagindo com a gente muito mais digital do que antes. A gente vê isso claramente, o nível de interação dos nossos clientes pelos nossos canais digitais, obviamente, hoje é muito maior do que era no início do ano, né? Por mais que a Leroy ainda tem uma vantagem, que a gente conseguiu, depois de um certo tempo de lojas fechadas, a gente conseguiu reabrir as lojas como um modelo de serviço essencial, né? Por conta tá todo mundo em casa, tá todo mundo precisando de alguma forma, né? Você não pode ficar com um chuveiro queimado na tua casa, você não pode ficar a tua casa tem que continuar funcionando e funcionando mais ainda do que funcionava antes. Então, por esse lado, a gente pode-se dizer que a gente é privilegiado, porque a gente conseguiu reabrir as lojas, mas mesmo depois das lojas reabertas,
a gente continua vendo uma interação muito maior do cliente no online. Então, essa proteção, essa segurança toda que você citou muito bem, também tem que ser, a gente tem que olhar também para a nossa relação com o cliente e assegurar o máximo possível esse nível de segurança até a ponta. Olha, eu concordo também, eu acho que a principal preocupação, pelo menos o que me deixou mais desconfortável com isso tudo que aconteceu, com esse movimento de colocar o pessoal para trabalhar em home office, foi a questão de segurança. Né? Até hoje é algo que me incomoda muito. Tanto é que, quando nós resolvemos colocar todo mundo para fora, eu fiz uma reunião com alguns líderes da empresa, alguns executivos, e falei dos riscos. Olha, a gente vai correr alguns riscos. Se a gente pactuar aqui que todo mundo está ciente dos riscos, que a gente pode ter problema, vamos junto que a gente vai conseguir fazer. E fizemos. Né? Mesmo porque, pelo menos na nossa empresa, nós não tínhamos preparação para isso. A gente tinha alguns laptops, tinha desktops e tinha máquinas do próprio usuário particular. Né? Então, a gente teve que fazer um mix desse parque de máquinas aí e colocar o pessoal para fora, com todos os riscos inerentes aqui, que eu não preciso nem ficar destacando para vocês, que vocês conhecem. Né? E foi algo que incomodou muito. Tanto que hoje o maior foco nosso dentro pelo menos do grupo, da empresa, é a gente ver a questão da segurança. O que a gente consegue fazer, já não, nem pensando tanto no agora, mas no futuro. O que a gente consegue fazer em termos de tecnologia para a gente ter um ambiente mais seguro. Né? A gente, por exemplo, né, a gente pode trabalhar com desktops virtuais, né, soluções de VDI, por exemplo, né, já eliminava um risco. Nós até chegamos a fazer um teste, montamos uma máquina lá na Amazon na época, né, e, funcionou bem, né, só que o pessoal já estava todo mundo fora e não estava ninguém mais precisando de máquina, né, foi um pouco tarde, mas se a gente tivesse testado isso antes, né, a gente fala, poxa, nós temos a solução, não precisa do cara levar desktop para casa, não precisa de colocar VPN na máquina particular do cara, entendeu? De atualizar o Windows, atualizar antivírus, não precisa de nada disso, né? Colocar mais uma barreira de falha no nosso servidor lá para evitar ataque, foi as ações que a gente tomou, né? Enfim, né? Eu vejo isso de forma bem do nosso lado, que nos preocupou muito, né? E hoje a gente tem esse foco na segurança. Né? Esses dias eu estava até, não sei se foi ontem, antes de ontem, vendo até um artigo da Microsoft aqui sobre algumas soluções da Azure, não sei o quê, de dupla autenticação, e eu já provoco a equipe, falei, pessoal, vamos atrás disso daqui, vamos ver o que é, se for legal, vamos para cima, entendeu? Então, assim, segurança hoje é o meu foco, né? Isso me incomoda demais, eu ter essa vulnerabilidade dentro do meu parque de máquinas, tá? Eu gostaria de destacar um ponto também que eu acho que é uma barreira, tá? Falando de pessoas, mais de pessoas, tá? Outro dia eu discutindo com um dos gestores também, né? Esse novo cenário de trabalho remoto. Inclusive, a gente até comentou de talvez mudar a nossa política de teletrabalho. A gente até tem um documento sobre isso, mas aprimorar ele e dar condições efetivas para os nossos funcionários trabalharem em home office. Né? Por exemplo, o Marcelo falou a questão lá no nosso briefing, né, da cadeira. Pô, cadeira é um negócio bacana, entendeu? Vai dar conforto para o funcionário, o cara vai chegar no final do dia bem melhor do que sentado muitas vezes na cadeira, né, da sua casa. A questão de link de internet, né? Poxa, o funcionário tem condição de ter um link sei lá, de 5 megabits, poxa, vamos colocar um link de 10, vamos dar um ajuste de custo para esse cara, para ele poder ter um link melhor, não cair tanta conexão, ter alguma coisa de mais qualidade. Então, eu acho que uma das barreiras é a gente olhar
as condições de trabalho dos nossos colaboradores em home office, né, e apoiá-lo nesse tipo de trabalho. Eu acho que é uma quebra de cultura também, né? É muito melhor você, às vezes, manter o funcionário em casa, com todas as condições de se trabalhar, do que trazer ele para o escritório. Talvez seja muito mais caro manter toda uma estrutura no escritório do que manter ele em casa. Então, essa é uma questão que tem que ser trabalhada também. Não envolve tecnologia, envolve a área de recursos humanos, vamos dizer assim, né, com apoio de TI, lógico, né, e o que eu acho que isso aí tem que ser pensado sim, tá? A gente tem que ter esse tipo de insight dentro da empresa, provocar esse tipo de discussão, né, e melhorar a condição de trabalho do nosso colaborador em casa. Legal. Assim, o que vocês veem, falando de colaborador, né? É legal que o Marcelo também cuida ali da parte de RH, de uma visão 360 nisso. O que vocês veem de mudança dos novos colaboradores? Né? Da visão do onboarding, seja do novo modelo de trabalho, seja de ferramentas para essa turma, porque acaba sendo um novo tipo de profissional pós-Covid, né? Então, o que se espera de um profissional, principalmente de TI, de características, de aptidões para os próximos meses, para as nossas próximas levas de profissionais? Bom, Guilherme, acho que vai muito nessa linha do que a gente já vem falando. Uma coisa que a gente já notou, e a gente já vem trabalhando nisso, principalmente quando a gente fala de especialistas de TI, a gente já percebe claramente que tem um grupo de profissionais que já coloca, inclusive, essa condição de trabalho remoto como condição de trabalho, não é nem questão de ser um benefício, vamos ver se pode. A gente já tem casos de especialistas que falam, eu aceito trabalhar com você desde que eu trabalho da minha casa. É condição de contratação, já começa por aí. Né? Isso a gente começa a ver que está aumentando esse desejo, né, do pessoal, de fato, trabalhar remoto. Não é mais visto como mais um benefício, é visto, de fato, como condição de trabalho. Então, e a minha visão é que isso vai aumentar agora, com essa experiência toda que a gente está passando, isso tende a aumentar mais ainda. Falando um pouco de ferramental, que foi o que você também colocou na sua pergunta, a gente também tem que estar preparado para isso. Hoje, na Leroy, a gente já tem, né, todas as nossas ferramentas né, a gente usa hoje a suíte do Google, que é completamente colaborativa e remota, então a gente consegue fazer absolutamente tudo que a gente precisa. Eu consigo trabalhar hoje do dia inteiro, das 8 da manhã até as 8 da noite, somente com o browser aberto na minha frente, sem necessidade de nenhuma outra aplicação rodando na minha máquina, né? E trabalhando de maneira colaborativa com o meu time, nas reuniões. A gente teve uma experiência muito legal recentemente, que eu queria aproveitar e comentar com vocês, que a gente fez algumas sessões de design thinking completamente de forma remota, colando post-its, todo mundo junto, colando post-its lá no Jamboard, lá do Google, como se tivesse todo mundo numa sala de reunião fazendo uma sessão de design thinking. Funcionou perfeitamente, perfeitamente. Então, eu acho que a questão das ferramentas colaborativas, elas são uma condição essencial para que esse trabalho aconteça. E aí a gente junta isso, essa visão da ferramenta permitindo esse trabalho, e essa nova geração, né, essa nova visão dos funcionários, dos especialistas que estão aí, que já tem essa pegada de trabalho remoto, aí dá um match total. Perfeito. Diga. Então, nossa, eu compartilho também da posição do Marcelo aí. Eu acho que a gente tem
uma vida antes e uma depois das ferramentas colaborativas, para falar a verdade, né? E assim, o que eu achei legal é que isso aconteceu tão rápido e meio que no susto, né? No nosso caso, por exemplo, nós usamos a suíte da Microsoft, né? No caso o Teams como ferramenta colaborativa, e assim, dentro do nosso roadmap, isso estava para ser implementado o ano que vem, passando por aqueles testes conservadores, de ficar um tempo testando, entendendo, workshop. Meu, a hora que falou assim, ó, coloca o pessoal para fora, precisamos de uma ferramenta, falar, nós vamos de Teams aqui e nós vamos consertar o avião voando. Vai ser dessa forma, né? E funcionou, né? A gente vê que as pessoas conseguiram se adaptar muito bem à ferramenta e a gente ficou até um pouco assustado porque as pessoas começaram até a usar outras features do Office 365 que o pessoal não usava, começou a usar Planner, começou a usar, enfim, um monte de ferramenta e a gente da TI ficando loucos, né? Falei, pô, espera aí, como é que eu faço isso no Planner? Como é que eu compartilho o meu Excel de tal forma? Falei, gente, calma. Então, assim, o usuário, o colaborador, ele tem sede, ele tem vontade de ter a ferramenta que vai trazer produtividade para ele, entendeu? A gente tem que ter essa percepção. Como eu disse anteriormente, eu passei 3 anos do lado de lá da cerca, entendeu? E eu senti a falta disso. Eu falei, puxa, eu devia ter isso aqui, né? Deixa eu pedir para a TI. É aquele negócio, né? Nem sempre vinha na velocidade que você precisava. E com a Covid, não. Com esse cenário novo, teve que vir meio que na marra. E a coisa funcionou muito bem, entendeu? Então, o que a gente leva de lição disso daí? Cara, eu acho que dentro da TI, muitas vezes, a gente tem que ser arrojado. Não ter medo de fazer determinadas coisas, entendeu? De implementar. Poxa, você quebrou a cara uma vez, beleza, cara, você quebrou a cara, mas você quebrou a cara tentando, fazendo uma coisa que vai agregar para a sua empresa, né? Se precisar de dar um passo para trás, você dá. Melhor do que você tomar uma atitude conservadora e não disponibilizar nada. A sensibilidade que você vai passar para o usuário que está do lado de lá da cerca vai ser diferente, entendeu? Então, eu, com isso aí, assim, trazendo para a minha vida profissional, eu me cobro todos os dias de ser um pouco mais arrojado do que eu era antigamente, né? Eu também considero isso um legado, tá? Acho que eu já falei essa palavra várias vezes aqui, mas eu também considero um legado. Isso para a minha vida profissional enquanto profissional de tecnologia. Legal. Gente, tem algumas perguntas aqui, né? Eu vou acabar pincelando algumas. Tem uma pergunta do Nelson, né? Que ele fala sobre, junto com a Covid, veio uma instabilidade econômica forte, né? Veio uma instabilidade de dólar e principalmente a gente com TI, a gente tem muito fornecedor, a gente tem muito produto e tudo mais atrelado a isso. E eu vou ampliar um pouquinho a pergunta, como tem sido a relação com fornecedores nesse momento de crise, nesse momento difícil, né, de receita baixa, de custos aumentando e tudo mais. Qual a experiência de vocês com essa turma? Bom, Guilherme, a gente tem de tudo um pouco. A gente tem... eu até vou separar aqui em 2 blocos. A gente tem um bloco de fornecedores e a gente tem um bloco de parceiros. E quando a gente olha para o bloco de parceiros, e são os grandes, de fato, são os grandes com quem a gente relaciona e onde a gente tem maior interação e tem os maiores contratos, de uma forma geral, está todo mundo, assim, bastante aberto, todo mundo entendendo o cenário, e a gente conseguiu fazer algumas negociações importantes para conseguir passar essa fase, em vários modelos diferentes, que não é o caso de entrar aqui no detalhe, mas, de uma forma geral, a gente tem, assim, eu senti que a gente
os grandes parceiros estão de mãos dadas para passar por isso. Tem um ou outro, por isso que eu falo parceiro e fornecedor, tem um ou outro que ainda se posiciona numa, né, ainda toma uma atitude de fornecedor tradicional e não quer muito negociar, não quer saber, mas para nós, pelo menos, são minoria, e a gente teve uma facilidade mesmo de conversar, de trazer todo mundo para a conversa e conseguir exceções importantes nos nossos contratos, nos nossos serviços, para conseguir todo mundo junto passar por isso. Então, eu me surpreendi positivamente com a forma como a gente conseguiu juntos, né? Cliente e parceiros, do outro lado, que a gente conseguiu sentar na mesa para conversar e entender, encarar esse momento como um momento de dificuldade para todo mundo e estabelecer formas e maneiras da gente conseguir passar por isso. Eu me surpreendi positivamente com o mercado nesse sentido. Legal. O que a gente percebe é assim, tá todo mundo no mesmo barco, né? A gente é cliente, a gente é fornecedor, a gente é parceiro, né? A gente está no mesmo barco, então não dá para a pessoa falar, eu não sei qual é a dor que você está passando, porque a gente sabe. Não importa qual é a indústria que a gente trabalha, a gente sabe, a gente vê, né? Então, eu também acho que os parceiros, no final do dia, assim, o fornecedor virou parceiro mesmo, eles têm ajudado muito a gente, né? A gente falou aqui de dois grandes parceiros, Google e Microsoft, né? Que permitiram a gente trabalhar nessa nova forma colaborativa aqui, né? Coisa que existia, ferramenta, mas não foi explorado o seu potencial total até o momento, né? Que a gente agora foi forçado. Não vou fazer mais um projeto de 2, 3 anos para começar a usar uma nova forma de colaboração. E a gente está usando pacotes de fornecedores grandes. Todo mundo aqui conhece Google e Microsoft, né? Assim como a gente fala de fornecedores de cloud, aí como uma Amazon, né? Uma Azure, né? O próprio Google. Então, esses parceiros, eu diria que eles estão sendo muito ponta firmes com a gente. Mesmo os nossos fornecedores de internet aqui, né? E tem que falar mesmo, uma Vivo, né? Uma TIM, uma NET, todo mundo está sendo parceiro, né? Eu diria que a gente é mais parceiro do que refém. Eu não me sinto em nenhum momento refém por causa da situação, né? Muito pelo contrário, está todo mundo junto, a gente se ajuda, a gente entende os nossos clientes que eles passam por dificuldades, né? A gente entende os nossos fornecedores também, que às vezes eles passam por dificuldade, né? Todos se enfrentam um momento de redução de receita aí, né? De insegurança, mas é muita gente se ajudando, né? Trocando figurinha. Eu acho que essas próprias lives aqui, né? Eu comecei a participar de live assim depois do Covid, né? Antes se faziam os eventos com aquelas reuniões presenciais que a gente podia colocar os CIOs dentro de uma sala ou do salão, botava 200 caras lá dentro, com alguns fornecedores e fazia aquele evento. Agora a gente está vendo aqui para N pessoas participarem de graça, ouvir a gente, compartilhar com a gente, tirar as dúvidas. Olha como a colaboração aqui está fluindo, né? E ninguém aqui está pensando, eu vou ganhar mais ou menos com isso. A gente está trocando figurinha, porque no final do disco que tudo soma, né? Eu acho muito legal você ouvir falar, cara, eu trabalho com o Google e eu não tenho nada, só o browser na minha máquina. Eu acho o máximo, porque eu trabalho com Microsoft, né? Entendeu? Que é muito bom também. E são formas diferentes e válidas. Eu acho legal que todo mundo que está participando da live agora tem acesso a isso. Acho que antes do Covid a gente não fazia isso daqui, de se reunir assim. Ou fazia no nosso grupo, né? A gente se reunia, CIOs, fornecedores, mas agora a gente está expandindo isso, está compartilhando isso daí. E os nossos parceiros, eles têm ajudado muito a gente, né? Estão sendo muito legais com a gente e muito firmes com a gente mesmo também. Tá todo mundo junto, né? A situação é igual para todo mundo, né? O Covid não escolhe, né? Não escolhe país, não escolhe religião, não escolhe raça, né? Ele tá aí, cara. A gente tem que enfrentar isso juntos. Mas e o que ainda está faltando, então? O que ainda está faltando para a gente dar mais um passo? O que vocês veem sejam do lado tanto interno da empresa quanto de um fornecedor ou um parceiro? O que vocês sentem de falta ainda para poder dar um passo na evolução dessa gigante evolução que a gente acabou tendo agora nos últimos 3 meses? Juventino, eu
para te falar a verdade, eu acho que a gente já está passando por isso tudo, tá? E a gente está aprendendo. A gente está aprendendo, às vezes, na dificuldade, né? E eu acho que as barreiras, a gente já falou sobre barreiras, a gente está rompendo as barreiras e a gente está numa forma de aprendizagem mesmo, de como que a gente vai, qual que vai ser o comportamento daqui para frente, tá? Como eu comentei anteriormente, nós estamos cuidando da questão da segurança, né? A gente está cuidando das questões de digitalização, de levar o máximo de aplicações que a gente tem para a nuvem, entendeu? São barreiras que estão se rompendo, né? E talvez as nossas prioridades, né, tenham sido trocadas de posição, vamos dizer assim, né? Você sabe muito bem, nós tínhamos vou citar um exemplo lá da empresa, nós tínhamos uma pretensão de fazer uma implantação de ERP esse ano e postergamos. Não vamos fazer, vamos deixar para o próximo ano. Tá? Tem coisas mais importantes agora para a gente poder atacar. Né? Então, a gente acabou com muito mais sensibilidade com relação às nossas prioridades, entendeu? E eu acho que essa quebra de barreira a gente vai conseguindo fazer à medida que o tempo vai passando aí, né? É difícil a gente identificar falar assim, lá na frente vai ter isso. Eu acho que a gente está aprendendo, todos nós aqui estamos aprendendo com esse novo cenário. Mas deixa eu colocar uma pergunta diferente, então, nesse contexto. Igual, por exemplo, a gente estava comentando aqui que várias dessas tecnologias não são novas. Né? Vamos pegar um exemplo de interação, igual a gente está tendo agora. Então, assim, as ferramentas como Teams, Meetup e por aí vai, elas existiam já há bastante tempo, né, e não eram utilizadas. Aí veio um meteoro, caiu no meio do nosso colo e a gente começou a utilizar. Como é que como é que vocês veem que a gente pode, utilizar esse momento de estalo, né, e trazer para dentro de casa, talvez, inovações ou despertar, cutucar dentro de casa esse bicho que foi despertado agora por causa do Covid, para outras coisas que podem evoluir, como a parte de segurança, seja outras ferramentas de colaboração e de evolução nesse sentido. Como é que a gente não volta para o marasmo, né? Ou para aquele modelo anterior e a gente usa isso como uma ferramenta de catapultar e da gente evoluir de uma maneira diferente cada vez mais? Eu acho nesse sentido que eu queria perguntar. Eu acho perfeito, Guilherme. Eu acho que é assim, a nossa missão agora é não deixar, não perder esse aprendizado todo que a gente está tendo. Essa é a nossa grande missão, porque, e aí já tentando responder a tua primeira pergunta, o ser humano tem a tendência de se acomodar, isso é natural. Por que a gente não usava essas ferramentas antes? Porque não precisava. Porque a gente estava todo mundo junto no escritório e, tá bom, vamos continuar assim, vamos continuar dependendo de uma sala de reunião para poder conversar. Se não tem sala de reunião, tudo bem, vamos falar mais tarde. A gente se acomoda, isso é natural do ser humano. Eu acho que o que a gente tem que fazer agora, e aí sim, é não deixar perder esse aprendizado que nós estamos tendo agora e fazer com que isso se perpetue e, de fato, a gente tenha um novo modo de trabalho com todo esse aprendizado que a gente está tendo. E isso está na nossa responsabilidade, fazer com que a gente não esqueça isso que a gente está passando agora. E não se acomode novamente quando voltar, se voltar, porque também tem essa questão que a gente precisa discutir, se voltar todo mundo para o escritório, vai se acomodar todo mundo. Acho que a gente não pode deixar isso acontecer. Eu estava conversando com uns amigos, inclusive um amigo que ele mora na China, e que muita coisa voltou basicamente para o normal, ou para o padrão antigo. Ele achou que muita coisa iria mudar,
né, mudar para um modelo novo e tudo mais, mas houve, de uma certa forma, uma certa regressão. Assim, não a regressão, mas quase voltou ao modelo do que era setembro, agosto do ano passado, né? Então, como é que a gente consegue extrair o que tem de bom dessa fase que a gente está passando, né? E permaneça com ela e que não dê, sei lá, 2 passos para trás, 3 passos para trás, pelo comodismo, por paradigmas que a gente tinha no passado, entre outras coisas. Eu acho que essa é uma preocupação que eu tenho da gente manter a evolução, né? Manter... cara, a gente não precisa ter escritório, sei lá, espalhado para atendimento no Brasil inteiro. Projetos podem ser muito mais baratos. Se a gente considera custo de deslocamento e tudo mais, a gente acaba pensando em alguns momentos a gente tem a restrição de contratar um profissional que mora numa cidade de 50, 100 quilômetros. Você sabe que em 2, 3 anos o cara vai estar difícil de trabalhar aqui em São Paulo. E pode mudar muito o nosso modelo, né? Pode mudar muito, e isso hoje mudou e está ajudando a gente bastante, olhando por esse outro aspecto. O que eu acho que a gente está fazendo, o que a gente vai tirar de legado, é que a gente vai dar opções, né? A gente tem um modelo que funciona, que é o trabalho remoto, né? Eu acho que às vezes as pessoas parece que voltaram ao normal, né? Por exemplo, lá na China, é porque as pessoas estavam com vontade de se encontrar com os outros, né? É aquela vontade que a gente tem de sair de casa, né? Também para ir num restaurante, para ir num cinema, é aquilo, né? De ver gente, né? Mas o que a gente vai mostrar é que ele tem opções. Então, eu não vou precisar mais ter um escritório. Se eu tenho 100 funcionários, eu não preciso ter um escritório para 100 funcionários. Eu posso ter para 50. O cara pode trabalhar para mim, se meu escritório é em São Paulo, eu quero ser do Rio de Janeiro. Vou acabar com a barreira física, né? E eu vou dar opções. Quer trabalhar no escritório? A gente pode trabalhar no escritório. Você trabalha no interior de São Paulo, não quer vir para São Paulo, né? Quem pega muito fretado, né? Campinas, São Paulo, Sorocaba, São Paulo, Jundiaí, São Paulo, o cara fala, puxa, posso trabalhar de casa? Pode. Então, o legal, né? Como até o Hudson falou, né? A gente foi forçado a se jogar nisso, né? A gente não teve opção, né? Então não teve jeito, mas isso é o positivo da coisa. Legal. Pessoal, estamos chegando aqui no final, né? Estamos faltando 4, 5 minutos aqui para a gente finalizar nossa live. Eu queria que cada um fizesse uma consideração final, ou uma pergunta, ou a respeito do que vem pela frente, seja positivo ou negativo, preocupação, né? Quer começar? Oi, desculpa, cortou? Você me chamou? Eu cortou a ligação. Oi, posso falar? Bom, vamos lá. Antes de mais nada, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade, Guilherme. É sempre muito bom a gente poder bater um papo, e é um papo completamente descontraído, gostoso aqui entre nós, né? De fato, é muito agradável poder compartilhar as nossas experiências da forma como vocês montaram essas lives. Tá muito gostoso isso. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer mais uma vez. Com relação ao que vem aí pela frente, ou o que a gente pode pensar para o futuro, a gente não explorou muito esse assunto aqui, mas no nosso caso lá, né, que a gente trabalha com varejo, a gente tem uma preocupação grande agora em saber, a gente falou muito de funcionários, mas a gente tem uma dúvida muito grande de como o nosso consumidor vai se comportar agora para frente. E a gente precisa responder essa pergunta e responder essa pergunta rápido. Então, essa é a questão que eu vou deixar aí no ar para a gente discutir, talvez numa próxima oportunidade, mas como é que a gente trata o lado do nosso consumidor, o que o consumidor está aprendendo com tudo isso também, e o que vai ser o consumidor do futuro. Eu também acho que eu também estou na mesma linha, viu? Acho que a grande
não digo dúvida, talvez dúvida seja uma palavra um pouco forte, né? Mas o que nos espera depois dessa volta, né? Como é que vai ser o comportamento do nosso cliente, né, com relação aos nossos serviços? Será que nós vamos ter que ter uma reação tão forte igual nós tivemos quanto a Covid para trazer esse cliente de volta? Não sei, entendeu? Então, isso é o que a gente fica meio que em suspense, né? Mas, enfim, é desafio, são oportunidades que vão aparecer na nossa frente novamente, dificuldades, né? Dificuldades que vão aparecer na nossa frente. Nós já tivemos o treinamento lá do Covid, entendeu? A gente vai ter que agora pegar o bicho aí da recessão, que está vindo para todo mundo, né? E ver o que nós vamos fazer para poder responder, pelo menos em termos de tecnologia, alavancando o negócio, né? Para poder fugir desse quadro recessivo que está vindo aí nos próximos meses, né? Eu acho que todos nós tínhamos uma expectativa grande até fevereiro para esse ano de 2020. Isso praticamente desmoronou, né? Mas eu também acredito numa retomada que vai ser dentro da nossa capacidade de reação. Talvez essa retomada seja um pouco mais rápido do que a gente esteja pensando. Talvez em junho do ano que vem a gente esteja vivendo uma realidade totalmente diferente do que a gente está vivendo aqui hoje, tá? Com relação à questão do trabalho em home office, para mim isso aí é algo que não volta mais, entendeu? A gente não vai voltar a uma situação, eu não vejo 100% dos colaboradores de volta no escritório, não vejo esse cenário, eu não vejo para a minha equipe e eu não vejo para as áreas de negócio, não vejo, entendeu? Então vai haver sim esse tipo de rotatividade, mesmo após a passagem do Covid. Legal, no meu caso, né, eu sempre falo para o pessoal que eu imagino que a gente está como se fosse numa corrida em bandeira amarela, né? Onde a gente agora teve que dar uma segurada, né? A gente não está acelerando com força total, está todo mundo junto ali, estamos dando as nossas voltas, a gente está preocupado aqui em, poxa, preciso controlar o combustível para ver quantas voltas amarelas eu vou dar, mas eu tenho que estar preparado também na hora que esse negócio voltar, né? Que na hora que o cara tirar a bandeira amarela e falar, cara, voltou a corrida, né? Porque as necessidades, né, do ser humano vão continuar existindo, né? As pessoas vão continuar existindo, as pessoas vão comer, vão se vestir, vão passear, vão viajar, vão para o cinema, né? Isso você não vai mudar. O mundo ele vai acabar se acomodando, né? Alguns sofreram mais agora, outros sofreram menos, todo mundo sofreu, né? Mas as coisas vão voltar, né? Aí é uma questão da gente se readequar. E a gente sabe como era antes do Covid e durante o Covid. Então, a hora que o Covid passar, a gente sabe como é que são as coisas, né? Acho que a pior fase, eu imagino, foi agora, que a gente entrou nisso e ninguém sabia como que ia ser, né? Que a gente não fez projeto de 3 anos para trabalhar home office, né? Mas uma pergunta final, então, assim, gente, porque nós temos duas coisas que, quando a gente fala, que acredito que todo mundo tem uma série de projetos, de pontos a serem implementados de evolução, né? Seja em segurança, seja em RP, seja N, né? Só que nós temos um pedaço que se fala financeiro e tem um pedaço que fala de o volume de coisas que estão acontecendo dentro da empresa, né? Eu vejo que fazer um projeto, trazer um projeto de transformação numa fase de crise, ele é extremamente difícil, né? Por causa que está todo mundo olhando para fluxo de caixa. Mas, ao mesmo tempo, fazer um projeto de transformação numa época que o negócio está extremamente acelerado, eu acredito que é inclusive mais difícil, né? Para você ter a atenção das pessoas, de você conseguir fazer o projeto. Qual dos dois vocês acreditam que é pior, mais difícil de se fazer, né? Porque essa é a minha visão, mas para fazer. E
o porquê não agora parte desses projetos não serem executados, uma vez que a gente está numa baixa, né? Não seria mais fácil agora parte desses projetos serem executados, uma vez que eu tenho mais disponibilidade, eu tenho mais atenção, eu tenho mais do que... Imagina o seguinte, daqui a 3 meses volta e isso vira uma rampa, não vai vir uma corrida desenfreada e uma necessidade de alavancar negócio, de não ter a atenção do business e por aí vai? Então, Guilherme, a gente tem que olhar, acho que tem diversos cenários aí para serem avaliados, né? Quando você fala que é de aproveitar uma onda de baixa para desenvolver algumas coisas, não é bem o cenário que a gente está passando lá na Leroy, porque desde o primeiro dia da Covid, desde o primeiro dia da quarentena, a gente tem literalmente decisões diárias sendo tomadas dentro da companhia para a gente tentar puxar porque a gente precisa continuar existindo, a gente precisa continuar vendendo. Então, o ventinho bateu para o lado de cá, nós precisamos fazer alguma coisa para aproveitar esse ventinho do lado de cá. O ventinho bateu para o outro lado, nós temos que correr, transformar algum sistema, mexer em alguma estrutura para poder aproveitar o ventinho que começou a bater do outro lado. Então, esses últimos 4 meses a gente tem vivido desse jeito. É uma decisão nova, praticamente a cada dia, para a gente tentar sobreviver ao cenário que a gente tem. Os principais projetos, os grandes projetos, como acho que foi o Hudson que comentou, tem grandes projetos, sim, que foram por necessidade financeira, inclusive. Tem projetos que foram adiados agora para o segundo semestre, ou foram adiados para o ano que vem, porque a gente não ia ter fôlego para poder executar, tanto o fôlego financeiro quanto as equipes que estão nessa correria para poder resolver decisões de último minuto, para a gente tentar, de alguma forma, se adequar ao que o mercado está nos oferecendo nesse momento. Mas eu acho, Marcelo, o que você respondeu foi justamente isso, né? Ou seja, está fazendo. Está fazendo muito. Realmente, você precisa seguir a mesma programação. Uhum. É isso. Eu acho que o mundo atual ele está exigindo que a gente tome decisões mais rápidas. Sim. E aquilo que eu planejei há 6 meses atrás, não necessariamente eu vou executar agora. Mas o que eu não posso é ficar parado. Eu tenho que continuar executando. Eu posso trazer outras prioridades para frente. Contigo, eu acho que a gente está mais na mesma linha. Eu acho que a questão é repriorização. Foi isso que foi feito. Todos nós tínhamos projeto para esse ano e todos tiveram que repriorizá-los, né? No nosso caso, acho que no caso do pessoal também, né? A questão dos softwares de colaboração, dos processos de digitalização, de levar a aplicação na nuvem, a questão da segurança. Então, isso teve que ser priorizado, né? E aquele negócio, vontade de fazer é liberal, só que o fluxo de caixa é conservador. Esse é o grande ponto, né? E a gente tem que achar o meio termo disso. E realmente, não é que se deixou de se fazer projeto, pelo contrário, a gente trocou as prioridades. Está se fazendo projeto, sim, né? Mas é um projeto para poder atender a demanda atual, né? Os projetos anteriores, não é que eles não vão fazer, eles foram postergados, ou de se fazer, igual o Marcelo falou, ou de se fazer no segundo semestre, ou de se fazer no começo do ano que vem. O que não pode acontecer é a gente ficar parado. Não pode. Se a gente ficar parado, todo mundo aqui sabe, as nossas empresas são empresas capitalistas, vivem de dinheiro, entendeu? E se ficar parado, meu amigo, né? Sabe o que acontece? Gente, estamos finalizando. Muito obrigado pela participação de todos. Foi bem legal, mais uma vez, muito legal. Eu tenho prometido para todo mundo que quando liberando de volta, a gente vai fazer um jantar, né, com todos os que foram convidados. Então, temos mais 3 convidados aqui para o jantar, para a gente poder tomar bater o papo mais próximo. Então, gente, muito obrigado de coração.
e boa noite para todos. Boa noite. Obrigado. Obrigado.